Então, meninas, só uma pergunta. Vocês têm alguma pergunta antes da gente começar? Então, vamos fazer assim. Como a gente tem o tempo limitado de Zoom, nós vamos fazer corrido a apresentação, que ela não é demorada, e depois da apresentação, eu que disse quando a pessoa não tem dúvida nenhuma, ou entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Então, eu espero que vocês tenham alguma dúvida depois da apresentação para a gente poder falar mais um pouquinho. Ou entendam muito bem, embora o assunto aqui que a gente vai falar, ele é um assunto bem simples, né? Porque o que é simples é eficaz. E ele vai ser bem valioso não só para quem quer trabalhar com o tarô a nível comercial, no caso, a nível para vender o seu trabalho, mas em outras áreas também. Então, o que que nós vamos falar aqui, como o título já está dizendo? Como vender suas tiragens de tarô com alma e estratégia. Transforme seu dom. Estão vendo que o dom aqui está entre aspas. Trouxe essa palavra dom, mas, né, daquela forma que nós aprendemos no curso. O tarô, o estudo do tarô é uma ciência. Nem tudo nós conseguimos provar como funciona, mas a própria palavra ciência, né? Consciência vem de ter consciência de algo. Até na palavra ciência, que é consciência, existe 95% de subconsciente que a gente não consegue explicar. Então, nesse caso, o tarô funciona também dessa forma. Tem os 5% que a ciência vai trazer, mas ainda tem 95% que entra naquela questão energética dos arquétipos. Porém, nós sabemos que é uma ciência porque, para ser bons tarólogos, vocês perceberam que a gente tem que estudar muito. E é um estudo infinito. Pode passar 5, 10, 15, 50 anos sendo tarólogas, que vocês vão continuar achando conteúdo e inovação para poder estar estudando e aprimorando o dom que nós temos aqui na questão da tiragem do tarô. O que que é vender, gente? Nós vamos falar de vendas. Vender é servir, é permitir que a sua sabedoria chegue a quem precisa. Eu sempre tive hoje não tanto, né? Mas eu sempre tive muito preconceito e muito nem sei a palavra certa. Eu encolhia cada vez que eu falava assim que eu tenho que vender. Porque nós fomos ensinados que vendedor é o cara chato, que fica enchendo o saco, que fica levando coisas que você não quer, insistindo para você comprar aquilo que você não precisa. Porém, não é nada disso. A venda, ela é algo que é usado pelo universo para que algo possa chegar a mais pessoas de uma forma equilibrada, sem que alguém se sinta ou saia prejudicado dessa forma. Por isso que eu trouxe essa frase aqui: vender é servir. Não existe uma forma mais equilibrada de servir ao próximo do que através da venda. Por quê? Vocês mesmos estão vendo, vocês estão se esforçando um monte, investindo em material, em curso, em sabedoria, e se não tiver uma troca justa de retorno, nós não temos como investir mais tempo e nem colocar a nossa sabedoria para ser aumentada. Então, nós precisamos de uma moeda de troca para que a gente possa evoluir nesse caminho. E quanto mais nós evoluirmos nesse caminho, mais nós vamos ser capazes de quê? De servir ao próximo através desse dom, dessa sabedoria que nós temos. Então, o vender, ele é algo sagrado. O vender, ele é algo que vem ao mundo para que nós possamos servir sem ser explorados. É uma forma de troca energética equilibrada. Então, esse conceito nós precisamos estar trazendo cada vez mais e enraizar cada vez mais dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano e também começar a treinar a ver as pessoas que vêm trazer algum benefício. Claro que existem pessoas que não são éticas, que sempre vai ter de tudo, mas a venda ela é nada mais que uma troca energética de algo que alguém investiu tempo, energia e dinheiro para poder adquirir e vai, às vezes, geralmente não, quase sempre, aquilo que você vai levar para a pessoa é uma ínfima parte daquilo tudo que você já investiu para adquirir aquilo lá.
O que nós vamos ver hoje? Aqui eu vou passar rapidinho, que é só a estrutura. Primeiro, nós vamos ver como nós vamos estruturar nosso serviço de tarô, porque é um serviço que nós vamos estar prestando. Formas éticas e leves de oferecer os atendimentos, porque se você não oferecer, se as pessoas não souberem, se você não se amostrar, você não vai, ninguém vai saber que você tem essa ferramenta. Então, como você vai se apresentar e pedir indicações e dicas práticas para vender online? Porque hoje nós estamos aqui online, né? Embora nosso curso foi presencial, mas hoje a grande parte das transações acontece de forma virtual. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos. Então, o que antes era impensável, hoje quase 80% de tudo acontece com alguma coisa, pelo menos virtual envolvido. E superar crenças sobre dinheiro e espiritualidade, que a gente já começou a falar sobre isso. Primeiro, uma reflexão. Se vocês quiserem abrir o microfone nesse momento e colocar a opinião de vocês, seria interessante. Quando você pensa em cobrar por uma tiragem, que agora vocês já estão tirando as cartas para algumas pessoas, para amigos e tal, e se você pensar em, você pensou em cobrar, algum momento você deve ter tido passado esse pensamento pela cabeça de vocês. O que você sentiu de fato quando você pensou assim, eu vou tirar o tarô, pelo menos para minha prima e vou cobrar tanto? O que você sentiu nesse momento? Alguém quer falar? Não, não estar preparada. Não está preparada. Então, assim, dessas palavras aqui, culpa, medo, falta de confiança ou confiança, ansiedade, alegria. Então, o sentimento foi mais negativo do que positivo, né? Com certeza, no meu Ah. caso, sim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O que que é essa falta de confiança que a gente sente? Isso é chamado até no mercado digital de síndrome da impostora. Por mais que nós estudemos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos a algo, a gente sempre vai nos comparar a outra pessoa que já tem um caminhar muito mais extenso que o nosso. E ao se comparar com essas pessoas, a gente se coloca no lugar de impostora, porque nós não temos o mesmo ritmo, a mesma caminhada e a mesma experiência que essa pessoa teve. E aí nós achamos que nós não somos bons o suficiente. Essa crença, não sou boa o suficiente, barra grandes talentos no mundo todo. Mas quando nós paramos para pensar, primeiro, o que que a pessoa realmente, hoje a questão do Instagram, a gente é claro que a gente sempre vai postar aquilo que é bom, bonito e chama atenção. Os perrengues ninguém posta. Algumas pessoas ainda postam a nível de comédia, mas os perrengues mesmo, os lugares feios, os lugares mal acabados, ninguém posta. Então, o primeiro ponto nós temos que pensar assim, o que é instagramável nem sempre é real. Nós mesmos cansamos de postar coisas que se a gente fosse analisar aquele momento, eu gosto muito de fazer trilha. E eu sempre dou risada que no final da trilha a gente sempre pega a foto da saída, que a gente tá bonita ainda, e depois lá no final, assim, ah, venci, foi uma maravilha. Mas os tombos, as roupas rasgadas, o sapato furado, ninguém posta, né? Então a gente posta aquilo que, né, o final da jornada. Por que que eu trouxe o exemplo da trilha e da síndrome da impostora? O que nós temos que entender, até vou me colocar como exemplo. Eu tenho quase 20 anos de agora, nem sei direito, mas vou colocar ali para não mentir, 15 anos de tiragem de cartas. Como que vocês vão querer tirar no mesmo patamar que eu estou tirando hoje, com todas as cartas, com todos os livros, com todos os cursos, com tudo que eu já, toda a trilha que eu já fiz, toda a jornada que eu já fiz até chegar aqui? É a mesma coisa que eu querer me comparar com a minha mestra, a minha, né? Ela é finada, mas ela tinha um conhecimento assim que era assustador até. Então eu falava, nossa, eu nunca vou chegar nesse patamar. Mas os anos vão se passando, a gente vai adquirindo experiência. Então, somente assim, primeiro trazer, respeite a jornada, respeite o processo. Porque é no processo que a gente vai adquirindo experiência, é no processo que a gente vai se adaptando, se adequando e se aperfeiçoando. Não existe perfeição sem prática. Então, tentar eliminar a síndrome da impostora é só lembrar, quando ela tinha
tanto tempo como eu, 1 mês, 2 meses, 6 meses de tiragem de carta, o que será que ela fazia? Então eu tenho certeza absoluta que as minhas alunas, são vocês hoje, estão melhor que muita gente que já estão 5 anos no mercado. Porque eu vi o envolvimento de vocês. Então podem ficar muito tranquilos em relação a isso. Então, primeira coisa, a gente precisa gerar confiança quando a gente vai em qualquer serviço. Qualquer serviço que nós vamos fazer, nós precisamos estruturar aquilo que nós vamos fazer e gerar confiança para que o outro queira fazer esse serviço conosco. E a tiragem de carta é um serviço que eu estou prestando. Então, o que que a pessoa tem que saber? Primeiro, o tipo de leitura. Lembra quando vocês vieram fazer a tiragem? Eu faço a tiragem completa, sempre falo, vai demorar mais ou menos 1 hora, mas eu sempre marco se pode passar um pouquinho de 1 hora. E se for algo que é fácil de resolver, pode ir um pouquinho mais, se prepara para 1 hora. Pergunta única que eu coloquei alguns exemplos só, não vou nem entrar no. Mas como que eu coloco? Sempre peço para a pessoa, olha, eu não vou perguntar nada para você, para que eu não possa ser influenciada pelas informações que você vai me passar com antecedência. Eu creio também que isso gera confiança na pessoa. Eu não preciso fazer, se eu for fazer um questionário com a pessoa, não precisaria estar tirando as cartas. Então eu sempre tiro as cartas e depois eu vou conversando com as pessoas. E eu explico isso antes de começar. Vocês que já tiraram as cartas, eu acho que vocês lembram desses detalhes. Aqui embaixo eu coloquei de alguns nomes, porque tem pessoas que trabalham no online que tem assim, a semana, segunda-feira com tarô, o chá do tarô, café com tarô. Então, várias coisas que dá para vocês colocarem. Agora mesmo, eu até tive algumas ideias sobre planejamento. O que que eu gosto quando eu faço algum trabalho específico que eu vou para o digital. Eu gosto muito de trabalhar com consultoria de planejamento, de coisas assim que eu sei que também me fortalece cada vez que eu preciso, que eu tenho a certeza que quando eu ensino algo, eu também estou aprendendo e me fortalecendo naquilo. Então, nessa época, eu sempre trabalho com alguma coisa de consultoria para planejamento, de metas e tal. E trago ali o mapa da virada, por exemplo. Porque chega final do ano, os últimos 3 meses, todo mundo quer fazer planejamento para o ano que vem. Então, é algo que as pessoas gostam muito de buscar para fazer esse planejamento para o próximo ano. Tem pessoas ali, esse café com tarô eu peguei de uma pessoa na internet que ela toda segunda-feira de manhã ela faz o café com tarô, enquanto ela vai tomando café, ela faz uma tiragem de carta online rapidinho lá e tal. Então, tem várias formas de você estar mostrando e divulgando o trabalho, mas sempre trazer clareza e confiança com antecedência. Hoje, eu não faço muita propaganda porque geralmente quem me procura é igual a Day. A Day fez a leitura, indicou a prima fez, aí vai indicando a outra. Então, as pessoas chegam para mim mas por indicação. Mas como que no começo alguém vai indicar se ninguém fez ainda o serviço? Então vocês vão precisar oferecer esse serviço. Fale de resultados. Essa é uma dica. Inclusive, eu uso também quando eu trabalho com os produtos de emagrecimento. Se eu falar para a pessoa, se eu disser assim para a pessoa, que eu vou vender um shake, um chá, a pessoa não vai comprar. Mas eu mostro o resultado das minhas clientes que perderam 5, que perderam 10, que perderam 15, que perderam 60 quilos, tipo a Bárbara, que perderam 30. Então, quando as pessoas veem aqueles resultados, as pessoas querem. Mas ninguém quer comprar o shake e o chá, mas todo mundo quer comprar o resultado do emagrecimento que os produtos oferecem. Então, no tarô, vocês vão. Como a gente faz de um jeito, a gente faz todas as outras coisas. No tarô também. O que que eu sempre coloco? Olha, com a ajuda do tarô, é um leme, eu uso muito a palavra leme, vocês já perceberam. A gente pode direcionar o teu destino para o lado que você quiser, para onde você quer ir, com clareza, com certeza. Ah, o tarô vai te ajudar nesse ponto. Eu não vou falar assim, você quer fazer leitura de tarô? Para que a pessoa vai querer? Então a gente não vende, faça leitura de tarô. Aqui, por exemplo, ajudo pessoas a clarearem decisões e enxergarem caminhos através do tarô. Então eu achei essa frase assim muito interessante, é algo que eu uso com essas palavras ou com outras palavras, mas é o direcionamento que eu uso no meu trabalho.
Então eu já, né, sempre tento focar e vocês vão perceber também que cada pessoa especializa numa área. Tem pessoas que jogam tarô basicamente para relacionamentos. Eu gosto, assim, que as pessoas me procuram, até vejo de relacionamento, mas eu gosto muito de direcionar negócios, propósito, metas, então isso me impulsiona bastante. Então, a maioria das pessoas que eu atendo também é dentro dessa visão. Então, vendo o que a pessoa sente e vendo o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai ter depois da leitura. E não só a leitura do tarô, porque as leituras, se você for vender só a leitura do tarô, não vai ter graça e não vai ser atrativo. Agora vamos trabalhar técnicas de abordagem. Cada nicho que vocês forem trabalhar, eu não vou me aprofundar porque é um Zoom de 40 minutos, né? Mas a gente às vezes pode fazer assim, um mini curso mais abrangente e tal, mas aqui para vou trazer as principais coisas que é preciso ser vista. Se você vai falar com amigos e conhecidos, é diferente de você falar com uma pessoa que você nunca viu e é diferente de você fazer abordagem pela internet, fazer buscar leads na internet. Então, cada lugar que você vai mostrar o seu trabalho, você vai agir de uma forma diferente. Para amigos e conhecidos. Daí eu coloquei essa frase aqui. Se quiser, posso te mostrar como o tarô pode te ajudar com isso. Quando que nós vamos usar isso? Geralmente a gente está em família, está no jantar, está ali, qualquer evento, sempre vem alguém contando algum perrengue, alguma coisa que precisa ser resolvida. Você pode falar assim, eu tive uma cliente de tarô que estava com um problema parecido com o teu, e através do tarô a gente conseguiu ver possibilidades para ela resolver esse problema. Então, se você quiser, eu posso te ajudar dessa forma. E espera a pessoa falar. Daí, quando a pessoa, eu quero, daí você logo fala, porque senão os conhecidos vão achar que tu vai ver de graça, tá? Daí você logo fala, então a gente pode marcar um horário para ser bem profissional e eu cobro tanto. Silêncio, não precisa, eu cobro tanto, minha fulana. Não, cobro tanto e boca fechada. Deixa a pessoa responder. Ela, agora não, ou sim, eu quero, porque muitas vezes você pensa que se você falar o teu valor, a pessoa vai rejeitar. Treine isso com conhecido que depois fica mais fácil com desconhecido. Porque com o conhecido, a gente pensa que é mais fácil, mas não é, tá? São as últimas pessoas que vão vir ser teus clientes. Eu sei pela minha família. Hoje a minha família me procura. E ainda é pichincha, tá? Então foi sempre, eu comecei com pessoas estranhas. Hoje eu tenho bastante pessoas da família que me buscam e tal, mas não foi assim no começo, não. Mas é bom eles já saberem. Porque eu não tive essas dicas aqui lá no começo. Então, fala sempre, qualquer lugar que vocês forem, sempre vai ter alguém contando algum perrengue, contando alguma coisa que precisa passar. E você vai Ô, oferecer. Thaís, Oi? da minha família, 90%, tirando só minha prima, eu acho. Só, eu acho que só tira ela. Vão falar que isso é coisa do bicho ruim. Vai. Isso também é normal. Então, com o tempo, eles vão entendendo. E também, se não entender, é o espaço de cada um. Deixa pra lá, é. Deixa pra lá. Mas assim, comece a treinar. Dica, comece a treinar com conhecido. Você está no lugar, fala, que legal, eu acabei de fazer um curso de tarô e descobri que o tarô é uma ciência muito interessante. Ajuda a gente a direcionar o nosso futuro e resolver problema como esse que você está passando. O que que você acha da gente tirar as cartas? Eu cobro tanto. Pronto. Não fala mais nada. Sim ou não? Sim, beleza, não acostumem, vão acostumando já a digerir o não, porque quanto mais rápido É bom digerirem o que não, a gente passa firmeza até na hora de exatamente. mostrar. Aham. Mantenha a pose e beleza. Para desconhecidos, não é tão diferente, só que daí você já não vai ter aquela, né? Quando você perceber, você está num ponto de ônibus, está ali numa fila, você sempre vai ter oportunidades onde alguém vai estar falando algum perrengue que está passando. O tarô, a gente busca sempre aquilo que a pessoa está passando e oferece. Você está passando tal coisa? Eu trabalho com tarô terapêutico, eu coloquei terapêutico aqui, mas vocês podem colocar o nome de vocês: tarô sistêmico, tarô terapêutico, tarô o que vocês quiserem. Desde que não fique uma coisa muito louca, né? Eu trabalho com tarô terapêutico, uma ferramenta de autoconhecimento. Eu posso te contar como funciona? Daí você, né, a gente vai fazer um pitch, né? Que vocês vão entender o que que é.
Mas sempre é, posso te mostrar como funciona? Porque a pessoa não te conhece, não sabe quem você é e nem se você é uma pessoa digna assim que ela pode confiar. Então é nessa conversa inicial, se a pessoa, não tem interesse. Não, tudo bem, mas caso você tenha interesse, pode me procurar. Se tiver um cartãozinho, deixar um contato, alguma coisa com a pessoa. Se a pessoa, pode sim, como que funciona? Você explica para a pessoa e já deixa um cartão. Ou pega o número da pessoa, né? Vai fazendo uma linha de transmissão. Você já pode ir criando nesse rolê ali que a gente está falando uma lista e uma linha de transmissão. Fala assim, anota o meu contato ali, porque eu vou te mandar umas dicas bem legais, tal, que eu trabalho. Vocês podem criando já essa linha de transmissão e vai mandando uma vez por semana uma dica, uma carta com algum dizer relacionado com aquela carta, uma tiragem semanal e assim vai. Mas sempre aquela não sendo invasiva. Posso te contar como funciona? A frase-chave nesse sentido aqui para desconhecido. E depois a gente desenvolve a conversa. Quando você já fez o atendimento, você já falou com um conhecido ou com um desconhecido, já deu certo, já marcou e fez a tiragem, fizeram as primeiras tiragens. O que que você vai falar? Se você sentir que foi bom, se você sentir que te ajudou, indique para alguém que também esteja precisando de clareza, também esteja precisando de apoio, também esteja precisando resolver relacionamento, também pega aquilo que a pessoa está passando, né? E ajuda ela a fazer, né? A desenvolver e usa na frase, sempre usando aquilo que a pessoa está falando, está passando no momento, porque ali ela vai te dar indicações. E o que que eu sempre faço no sentido quando a pessoa vai me dar indicações? Inclusive, tu me indicou tua prima, e eu não acho que eu não te dei, né? Quando a pessoa me dá uma indicação de uma pessoa nova, eu dou mais uma leitura para a pessoa de presente. Mas eu não falo, tá? Eu não falo para a pessoa, tanto que eu não tinha te falado. Eu espero porque assim, tu não ficou feliz agora do nada saber que você ganhou? Muito! Aham. Nossa, imagine eu, né? Então, por isso mesmo. Então, quando você dá algo que a pessoa não esteja esperando, ela vai ficar feliz, aí ela vai te indicar mais ainda. Agora, se você, antes dela indicar, você já fala assim, indica que eu vou te dar, ela vai falar assim, mas ela não deve ser tão boa, você não estava pedindo indicação. E minha prima já até Aham. falou de Daí você você. para uma amiga dela. A minha prima Aham. até falou de você lá para uma amiga dela lá. Viu? Então é assim, essa Tá corrente, vendo? essa corrente que vai se fazendo, vai se formando, e daqui a pouco você tá ali tendo que recusar cliente e mandando para outras pessoas. Então, assim que a gente vai. Então, sempre depois pedir indicação só para pessoas que vocês já fizeram atendimento. Porque se vocês forem pedir para pessoas que vocês não atenderam, elas vão dizer para que você não é tão boa assim. E depois que a pessoa teve o atendimento, te indicou, se ela indica é porque ela gostou. E se ela recebeu o presente, ela vai gostar mais ainda, daí ela vai trazendo clientes para você. Então, fazer o cliente Verdade. é a parte mais desafiante. E depois manter esses clientes é uma, né? Daí já vem para uma outra história, que é a manutenção dos clientes. Aqui a gente vai estar buscando primeiro construir essa carteira de clientes, tá? O que que é um pitch de elevador? O pitch de elevador é aquela frase curta que você só tem 15 segundos para falar, porque você entrou no elevador, 3 andares, a pessoa perguntou alguma coisa assim, da onde que eu tirei isso daqui? Eu, no começo, quando eu comecei a trabalhar com os produtos da Herbalife, a gente tinha um botão bem grandão escrito perca peso, pergunte-me como. E daí eu criei, a gente criava um script para ser bem rápido, a pessoa olhava no nosso bottom e, né, perguntava, a gente já falava e era aquele coisa rápida. Então, eu trago isso também para a questão do tarô. Quando a pessoa ali resolveu, você sempre vai escutar uma conversa de alguém reclamando e tal, vai ter que aprender a ser um pouco intrometida nesse sentido. Desculpa me intrometer, mas eu sou a Thaís, eu ajudo pessoas a retomarem sua força interior através do tarot terapêutico. Se você tiver interesse, eu posso te mostrar como funciona. Só me manda um, né? Nesse caso, gente, ainda eu sou do tempo antigo que eu uso cartão, né? Eu uso cartão ou um folderzinho, que daí eu já divulgo. Não sei se vocês estão vendo, eu sempre tenho esses daqui que já tem um falando do meu trabalho e tem o meu número ali. Se a pessoa entrar em contato, beleza. Se não entrar também, não tem problema. Alguém um dia vai ser, de vez em quando alguém entra em contato. Pitch de elevador
é perder a vergonha de falar com as pessoas. O que que eu uso assim, como tenho bastante tempo, bastante anos em venda de produtos e, né, oferecer as consultorias, a gente vai criando uma estatística. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha uma meta de falar com tantas pessoas por dia. E fui aprimorando, porque no começo a gente fala com timidez, depois você vai perdendo a vergonha, daí você vai se aperfeiçoando. Então, no começo, a cada 10 pessoas que eu falava, eu vendia para uma. Daí hoje já são de 4 a 6, dependendo o público que você está falando, dependendo do público que você está interagindo, onde você está interagindo, mas assim, ó, por que que serve o pitch de elevador? Para você não perder a oportunidade de estar em contato com a pessoa, para você não perder a oportunidade de buscar contatos para vocês. E presença digital com alma. Primeira coisa, mostrar leveza. Criar conteúdos educativos. Pessoal, eu vou ser bem sincera, eu não sou grande exemplo de marketing digital. Mas não quer dizer que eu não sei como funciona, porque quando eu quero lançar algum produto, quero um chamado a transformação, alguma coisa, eu trabalho só no digital. Então, o que que a gente tem que fazer? Estar presente. Quando você é visto, você é lembrado. Se vocês forem usar o digital, que eu aconselho que use, então, primeira coisa, já crie o Instagram para isso. Porque, assim, ainda mais no meu caso, eu não posso colocar o tarô dentro do meu Instagram profissional, porque, né, querendo ou não, ainda tem. Então, eu faço mais neutro. Então, eu uso o meu Instagram para fazer campanhas específicas e depois eu tiro o material. Eu vou fazendo dessa forma, para mim funciona. Mas sempre assim, mostrar leveza, criar conteúdo educativo, uma coisa rápida mas que não seja todo mundo que está falando a mesma coisa. Usar frases inspiradoras e sempre deixar claro: o tarô não mostra o futuro, mostra o caminho que você está criando. E outra coisa muito legal também é mostrar depoimentos e trechos de leituras, ou, por exemplo, o elogio que a Dai fez, que a prima dela está fazendo. Então, assim, eu posso fazer um recorte com a permissão da Dai e usar no marketing. Então, tudo isso, depoimentos, pela experiência que eu tenho dentro do digital, é o que mais funciona. Porque as pessoas podem não comprar de você, mas vai comprar das pessoas que estão falando bem de você. E energia de troca. O que que é essa energia de troca? O dinheiro é apenas a materialização do reconhecimento. Então, eu vou bater nessa mesma tecla, porque eu sei que isso é algo que a gente tem que tirar, que as nossas, né, a gente foi criado num país judaico-cristão que trouxe essa crença onde cobrar é feio. Não é, cobrar é lindo. O dinheiro é apenas a materialização do reconhecimento, porque se a gente perceber, a gente durante esse mês passou ali 15 mil reais na minha conta, beleza. Mas onde eu vi algum um centavo passou pela minha mão? Não, é só no celularzinho, dinheiro para lá, dinheiro para cá, tá, 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 tá. E onde que foi isso ali? Já é uma energia. Hoje fica muito fácil entender energeticamente como funciona essas trocas, essa ida para lá e para cá. Então, o dinheiro, ele está materializando e está representando aquilo que você está dando, entregando para o universo. E quando você cobra, você honra e honra o outro. Cobrar é dar valor no seu tempo, no preparo e na energia envolvida. Inclusive, quando você cobra o tarô, a pessoa valoriza e vai botar em prática aquilo que você aconselhou no tarô para ela, senão ela não leva em consideração. Não ficou só uma brincadeira ali de que não serviu para nada. Se você quer realmente que a pessoa dê valor, é inconsciente, aqueles 95% que eu falei ali no começo. Seu dom é um serviço e todo serviço merece troca justa. Senão você não está sendo coerente com a energia do universo. Resumindo, você tem que ter clareza daquilo que você está oferecendo, criar a estrutura do seu trabalho, qual é o foco que você vai ter, que direcionamento que você vai ter, saber explicar o que você vai fazer e oferecer, criar a tua estrutura. Vocês já têm lá no material de vocês, já tem essa apresentação aqui, tá? Então é só entrar lá no Drive e que vocês vão acessar. Fale com o coração e escuta ativa. Vocês perceberam que para oferecer
vocês vão ter que estar atenta, porque você só vai saber o que a pessoa está passando se você parar para ouvir. Se você não ouvir, tu não vai saber oferecer. Então, a escuta ativa nesse trabalho aqui é muito importante. Valorizar de todas as formas o seu tempo e sua energia. Pedir indicação com naturalidade, porque você sabe que o trabalho que você faz é bem feito, você sabe que ajuda as pessoas, que apoia no desenvolvimento, na evolução. Então, não tem por que ter medo. Compreender, não está aqui, mas compreender a sua jornada, o seu processo, que você tem toda uma caminhada e quanto mais você fizer tiragem, melhor você vai ficar. E mostre quem você é. O tarô fala através de você. Quando você vende com amor, você multiplica a luz do mundo. Não tá ali, mas tarefa para casa, meninas. Inclusive, se vocês, eu sugiro aqui, como o curso já acabou, né? Vocês vão ter ali a continuação para quem estava no primeiro, tem a oportunidade de continuar no segundo. Mas já fazer sua frase de apresentação, criar o canal onde vocês vão divulgar esse trabalho, já começar a desenvolver. E criar uma meta para esta semana. Por exemplo, fazer 3 leituras pagas, ou já criar o cartaz, ou seja, escolha uma coisa que vocês sabem que é possível fazer nos próximos 7 dias e use como meta. E vocês podem estar trocando comigo, né? Para ver como que vocês estão fazendo. Eu posso me, como tem poucas pessoas agora ao vivo, que eu prometi presentes para quem estivesse ao vivo, né? Quem está, vai assistir na gravação. Maravilha, mas assim, o presente é para quem vai estar aqui no final na foto. Inclusive, eu já tenho que tirar a falta 2 minutos. E encerramos. Muito obrigado por vocês trazerem luz ao mundo, por multiplicar essa filosofia, por estar levando para mais pessoas e por a gente estar junto nessa jornada. A prosperidade é a flor que nasce do solo da autenticidade. Confie no que você está oferecendo, porque pode ter certeza, é o melhor que o mercado tem, sim. E as pessoas certas vão encontrar vocês. Voltando para o convite, dia 21, nós vamos ter a nossa roda de conversa gratuita. Então, vou pedir indicação para vocês também, para levar pessoas para conhecerem esse trabalho, pessoas para estar desenvolvendo, para estar trazendo essas trocas. E o início do próximo curso, que vocês estão super convidadas, já sabe como funciona para quem já estava no primeiro. Vai ser bem dinâmica. Eu e a Roberta, a gente está tendo umas ideias bem legais para incrementar, para colocar aquilo que vocês, né, ainda não tiveram. Então, não pense que vai ser tudo igual, porque não vai. Vai ter muita coisa muito boa ali que vocês não tiveram ainda, tá? No mesmo bate-local. Agora eu vou tirar a foto antes que o tempo acabe, tá, meninas? Vou parar de compartilhar aqui. Vocês podem, por favor. Ana, consegue abrir o. Se não puder, não tem problema, mas se você puder abrir para a gente tirar foto. Tá. Uhum. Isso, vai cair a qualquer momento, gente. Muito obrigada. Amo vocês. E a gente vai conversar com mais tranquilidade. Até cair aqui, eu não vou nem abrir para Tchau. perguntas, porque não vai dar tempo. Tem um minutinho aqui para a gente encerrar para cair o Zoom. Ah, Ainda, e deixa. ainda tem o Zoom gratuito, mas eu quero colocar o pouco, daí a gente pode ficar mais tempo nos próximos. Mas quem Eu vou Então, mandar. só,